foto do Paraisópolis e conhecida do mundo inteiro. Porque você tem a favela junto com as populações mais ricas, os mais ricas de São Paulo. E foi ali que os jovens covardemente foram assassinados. Então eu queria pedir aqui a todos que estão aqui passando e estão aqui nesse ato, que pudesse pronunciar presente em memória de cada nome que eu for agora pronunciar. Denis, presente. Luara, presente. Eduardo, presente. Mateus, presente. Gabriel, presente. Gustavo, presente. Marcos, presente. Bruno, presente. e Vitor, presente. que aliás o Vitor também foi assassinado aqui em Ingleses, no norte da ilha. Eu acho que é quase um ano atrás, de uma forma covarde pela polícia militar, que aparentemente confundiu com que tivesse com uma arma de brinquedo e atirou, matou a sangue frio. Eu quero aqui denunciar com o vereador aqui da Câmara Municipal de Florianópolis essa barbárie, que já não é de hoje, já há décadas, neste país os jovens das periferias são assassinados de uma forma fria. Se compara com as guerras, como na Síria, Vietnã, as mortes que no Brasil ocorrem. Ou seja, nós estamos, na realidade, em guerra permanente todos os dias. A diferença é que hoje, a população das periferias, os jovens negros e jovens negras, já se levantam e não aceitam qualquer submissão. E eles denunciam. Hoje o movimento negro no país se organiza e dá um grito de basta. É por isso que eles se levantam mais ainda. Hoje, as mulheres se levantam contra a violência, que nós estamos nos 16 dias da violência contra a mulher. Hoje também, a população LGBT, que assume a sua sexualidade, já não aceita ficar no armário, eles vão às ruas e assumem a sua sexualidade em frente a uma sociedade brasileira preconceituosa, machista, patriarcal. E eles não vão lutar mais, agora estão nas ruas. E é por isso que a violência também aumenta. Porque aumenta a violência porque a população não aceita mais submissão. E os jovens negros que foram assassinados numa festa, pasmem, em Paraisópolis, a polícia militar assassinou covardemente. Tá? A polícia municipal neste país é a poucas do mundo em que se volta contra o seu próprio povo. No resto do país, dos países, a polícia militar, as forças da Guarda Municipal e Guarda Nacional protegem de fato, e não discurso, o patrimônio público. Mas, no entanto, é que o discurso, para proteger o patrimônio, matam os próprios brasileiros. E assim acontece também com o Grupo Batalha, que se reúne na Alfândega, e as batalhas de Minas também. Aqui perto, na Lua, semana passada, também bateram nas meninas negras. E pasmem, ao lado também havia grupos culturais que estavam aqui se manifestando nesse Luz, mas a Guarda Municipal se dirigiu à Batalha de Minas, especificamente porque é racismo. Foi isso que aconteceu. Então nós temos que dizer que é o racismo dentro das instituições, o racismo chamado estrutural e o racismo hipócrita. Agora o povo brasileiro mostra uma parte dele, a sua verdadeira cara. Mas por quê? Porque os jovens negros, jovens negras não aceitam mais qualquer submissão e qualquer impunidade. É por isso também que são assassinados. Tá? Mas o que é novidade? Não é novidade. Já há muitos anos e décadas, a população negra, que hoje é a maioria, 56% da população brasileira são de origem negra. Essa população hoje não aceita, não submete e vão às ruas, que se expressam na forma de greves salariais, se expressam através de luta pela moradia. Nas ocupações aqui em Florianópolis, que hoje são 5 ocupações, e na região metropolitana são 6, a maioria da população é a população negra, que vive nas periferias. E o povo nesse momento, que a maioria tudo é trabalhador,
Infelizmente, o Estado e seu capital atacam aqueles que constroem essa nação. Os trabalhadores que constroem este piso que está aqui, essa catedral que foi construída por Braço Negro, todos os casarios que está à volta, o palácio que hoje se chama Cruz e Souza, que é o maior poeta mundial do simbolismo, está aí do mesmo livro do Mallarmé, o poeta francês. Aqui esse Palácio Cruz e Souza foi construído por negros, com pedras, e assim como o mercado público. E no entanto estão nas periferias, e além disso não basta serem invisíveis, também são assassinados covardemente com a impunidade do Estado. Então queremos aqui denunciar isso. Esse ato vai ser um entre muitos atos. Nós vamos estar aqui, como toda quinta-feira, que atenda também é Lula livre, porque também é um nosso presidente que foi injustamente criminalizado, sem nenhuma prova. Lula, entre tantos outros como Marielle, lutam e lutaram e vão lutar sempre pela justiça nesse país. E os jovens das periferias é a cara do povo. Marielle era uma jovem negra das periferias do Rio de Janeiro e foi assassinado por milicianos. Miliciano que tem a sua extensão no presidente da República, que legitima a violência nesse país. Então nós estamos aqui, e eu faço parte da geração que lutamos contra a ditadura militar, e na época éramos poucos. A maioria da população brasileira estava hipnotizada na época sob o controle da imprensa. Como é hoje, a imprensa aqui em Florianópolis, uma Henrique Record, também a USC da Globo, são compradas por dinheiro público o seu prefeito de dinheiro. Quero colocar aqui, que aliás está indiciado na Operação Chapu, que é a maior operação de corrupção que nós tivemos aqui em Florianópolis. Tá? E aí eu quero colocar, nós teremos que denunciar aqui, e aqui eu quero explicar uma coisa importante. Os que estão aqui, na realidade, são muitos que gritam ou não podem ir para as ruas porque os patrões não deixam. Eu quero dizer isso que o povo brasileiro hoje não aceita mais. Tá? E os 35% do ano passado votaram contra o Bolsonaro. E hoje é bem mais, aqui em Florianópolis. Então nós acreditamos que o povo brasileiro não vai aceitar esse arbitrarismo de um presidente que é preconceituoso, não respeita a Constituição, certo? E quer implantar a ditadura militar, certo? O fascismo, mas nós não vamos deixar nunca isso acontecer. Em nome dos nossos pais, que lutam pela democracia nesse país, eu quero aqui colocar, nós estamos honrando a memória dos nossos pais e nossos avós, que tombaram muitos deles. E nós vamos continuar assim, e hoje a juventude está atenta. A juventude negra acabou de fazer uma marcha negra, que nos orgulhou aqui na capital. Assim como as mulheres negras, há 3 anos atrás, ocuparam Brasília. Então eu quero colocar isso importante, porque o Brasil não é mais o mesmo. O Brasil hoje, o povo LGBT se levanta para as ruas, as mulheres se levantam nas ruas. Aliás, também há 2 anos atrás, essa cidade foi ocupada pela Congresso Mundial das Mulheres, que botou essa cidade de cabeça para baixo. Foi ocupada pelas mulheres lutando por seus direitos. Que isso quer colocar. E o ano que vem terá aqui um congresso importante do gênero, que vai ser em julho, em Moçambique também. As mulheres vão estar lá presentes todas. Eu quero colocar isso, e cada vez mais a população negra, a população das mulheres, LGBT, todos que defendem a democracia, cada vez mais ocupam as ruas. E é isso que é um país que é democrático, aquele que anda para as ruas. Porque nós não temos democracia nesse país. Então eu queria chamar a todos, tá? E defendam o importante da democracia, o direito da livre expressão, o direito da arte. Eu quero que defendam os jovens, que no César Souza reprimiu os jovens, porque colocou as placas do viaduto dizendo cidade à venda. O César Souza judicializou para os jovens porque botou cidade à venda. Isso era porque a ditadura militar era assim. Ué, você pintava os muros e ia presa. Nós estamos já sob o controle do fascismo. O que é fascismo?
você não poder se expressar, você não tem direito à defesa, você pode ser morto a qualquer momento. Tá? Então, qualquer um de nós pode ser morto a qualquer momento, sem direito à defesa e uma morte covarde. Por isso, os jovens que faleceram em Covarde, em Paraisópolis e muitos outros que tiveram, como o Victor, no ano passado, foi covardemente assassinado. Nós vamos estar na sua defesa e sua memória. A morte deles nos move às ruas, ok? Até a restituição, se é possível, da democracia nesse país. Então é isso que eu quero agradecer aqui. Nós estamos todos juntos. Não se assustem, se nós somos poucos nesse momento, porque nós somos muitos. Esse lugar aqui já foi repleto por muitos atos que ocorreram, como foi o ato do Lula que esteve aqui, o ato do Haddad e outros atos que tiveram aqui, de democracia, como foi há 40 anos atrás. Essa aqui foi repleta de militantes aqui, como o general Figueiredo, o general Carvalho, o último general dos militares, na época, se sentiu ofendido, porque naquela sacada lá, ele ofendeu o povo, a população devolveu, o seu filho, então, o cara desceu lá da sacada para perguntar quem ofendeu a mãe dele. Isso foi uma reviravolta que gerou a chamada Novembrada, 40 anos. E depois, dia 4 de dezembro, houve uma manifestação gigantesca aqui na praça, e que o pessoal aqui veio a polícia, e foi aquela correria que se foi tudo para dentro da catedral. Na época, o Dom Afonso Lemos, que era a sua memória, defendeu e negociou com os militares, porque é importante, na época, em 79, a liberdade de expressão da juventude, e a juventude esteve na frente, como agora estamos aqui de novo. Está aqui a Lelê, que acompanhou na época e memória viva dessa resistência da juventude. Então é isso que eu quero colocar aqui. Parabéns, estou aqui presente, que tem a coragem de defender a livre expressão e contra a covardia. Nós não vamos suportar jamais a covardia das estruturas militares que tem as armas contra o povo, e o povo tem as mãos, o trabalho e a coragem de viver, de sobreviver nas periferias. Quem é que sobrevive com R$1.000? Quem sobrevive com R$1.000 pagando aluguel? R$800. Lembro que a ocupação Amarildo, em 2013, ocupou o norte da ilha, começou com 15 famílias, e chegou a 750 famílias. De onde vieram essa ocupação? O pessoal que paga aluguel nas periferias não pode pagar aluguel. Então é importante que nós temos que ter uma solução, porque as ocupações vão continuar, a população não vai aceitar isso. Então, aqui, parabéns a todos nós que estamos aqui presentes, lutando pela democracia. Obrigado. Até o samba pode chegar, tá? O samba chega em qualquer lugar. Eu não preciso de microfone. Eu preciso da minha boca para falar. Então, corte minha língua ou a cabeça. Porque eu sei dançar. Florianópolis ao vivo, acompanhando aqui a manifestação. Paraisópolis é aqui, que é um manifesto em repúdio ao extermínio de jovens das periferias, e negros, e indígenas em Florianópolis, em todo o Brasil, e também uma homenagem aos jovens que foram assassinados em Paraisópolis, em Florianópolis. Aqui particularmente a gente tem o caso do Vitor Henrique Xavier da Silva Santos, que foi assassinado no quintal de casa. Alô, nós estamos quintal de casa aqui pela polícia num militar, ato brincando contra no o quintal de massacre casa. dos jovens da periferia. Eu queria chamar o Murilo, vice-presidente do PT municipal, para dizer algumas palavras. Murilo? Deixa eu falar com a Rosângela de Souza, que é
militante social da tenda Lula Livre, para falar um pouco sobre essa manifestação agora que ocorre aqui no centro de Florianópolis. Lelê, qual é o sentido desses cartazes, né, dessa luta que reúne aí vários mortos do Estado brasileiro? Além de militante do tenda Lula Livre, que a gente luta pela libertação do preso político, que é o Lula, eu também sou militante do coletivo Memória, Verdade e Justiça, que tenta levantar a memória dos tempos da ditadura, dos assassinatos durante a ditadura. A nossa luta é para que nunca mais aconteça. No entanto, as coisas estão acontecendo como sempre aconteceram no Brasil. Eu considero que o assassinato pelo Estado desses jovens lá em Paraisópolis são assassinatos políticos. São assassinatos políticos, queria deixar bem claro isso. Verdadeiros genocídios contra a população pobre. É político porque, do meu ponto de vista, contra movimentos culturais. É político porque ele é dirigido contra jovens pobres e negros. Terrorismo estatal. Não podemos admitir isso. Vejam o rosto de cada vítima, de cada criança que está sendo segurado aqui. Pois é, então, como eu estava falando, cada rosto desse tem uma história e que terminou de forma trágica. Morreram vítimas da intolerância, não estavam cometendo crime e se mesmo tivessem, não poderiam ser assassinados desta forma. Vejam, porque neste retrato amanhã poderá ser você, poderá ser seu filho, poderá ser qualquer um de nós. Não podemos deixar que isso continue. Temos que protestar, temos que denunciar. Hoje foi o Eduardo, o Marcos, foi o Gustavo e o Gabriel. Amanhã poderá ser vocês. Aconteceu em Paraisópolis e poderá acontecer em Florianópolis. A intolerância do Estado, incentivado pelo presidente da República, que é este homem que fala besteira, este homem que fala sandices, esse homem que incentiva a violência, o machismo e o preconceito. Portanto, hoje aqui na Catedral resolvemos marcar esta denúncia, não deixar passar em branco, porque se hoje aconteceu com esses jovens, amanhã poderá acontecer também com você. Pense nisso. A violência patrocinada pelo Estado é terrorismo estatal. Obrigado. Posso ler? Florianópolis, ao vivo, jornalistas livres aqui do Ato Paraisópolis, é aqui de conversar com a companheira Cida, que é também do movimento Lula Livre e também do movimento feminista, para saber qual é o significado desse ato aqui. Deixa eu ver o cartaz que você está... Esse aqui está perguntando, o Estado matou o Marcos. Sim, o Estado matou o Marcos. Estamos cansados de ver todos os dias 63 jovens negros sendo mortos todos os dias no nosso país. E ninguém faz nada. O Estado simplesmente lavou as mãos. Estamos aqui dando a importância desse ato. Foi em Paraisópolis, mas nós tivemos o Vitor aqui no começo do ano, fora tantos outros meninos que ninguém sabe o que acontece. A questão da violência dentro das comunidades, nós queremos sim que os culpados sejam punidos. Violência nunca mais, pelo Marcos, pelo Vitor, pela menina Ágata, pelo Vitor. A justiça. Cida, as mulheres também estão presentes nesse ato, as mulheres também têm sido vítimas, alvo muito visado por esse governo. Como é que você vê isso? Olha, a nossa situação como mulher, cada dia que passa, é complicado. Todos os dias a noticiário só de mulheres mortas. Estamos na rua, os movimentos femininos aí, dando o seu recado.
estamos fazendo um trabalho de base dentro das comunidades, orientando as mulheres. Não tem essa de briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Metemos sim. Se a gente vê alguma coisa, vamos denunciar. Obrigada. Nada. Dessas crianças. Vamos agora fazer um minuto de silêncio. É isso aí. Enquanto os sinos dobram, as armas matam. Ontem foi em Paraisópolis. Hoje poderá ser em Florianópolis. A violência patrocinada pelo Estado, o Estado preconceituoso, vem acontecendo todos os dias. E amanhã poderá ser o seu filho a vítima. Aqui em Florianópolis, povo da periferia, pobre, geralmente negros, índios, sofrem da violência policial, uma violência desmedida e infrequente. Florianópolis ao vivo, aqui do Ato Paraisópolis é aqui. A gente vai falar com o Marcão, o Marcos Pinar, que é militante social e conhece a situação das periferias de Florianópolis. Marcão, Paraisópolis também é Florianópolis? Só a gente vê a realidade que aconteceu o ano passado nas áreas de vulnerabilidade social, no Chico Mendes, no Monte Serra, em toda essa área. A gente vê as mortes que estão acontecendo, a perseguição e a higienização que a polícia militar vem fazendo com os moradores de população e de rua e com as pessoas que querem também se divertir à noite, a perseguição que está tendo e a morte da juventude negra, que é todo o Brasil, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, no Rio de Janeiro e no Brasil, está acontecendo. Porque nós estamos vivendo uma polícia que tem uma política de estado de exceção. A gente precisa acabar com essa política de estado de exceção e buscar uma política de cidadania, de construção de cidadania e não de exceção como a gente está vivendo no momento no nosso país. Marcão, aqui a gente tem um caso ocorrido no início do ano, no feriado de Páscoa, né, que é um caso muito dramático, que é o assassinato do menino Vitor Henrique Xavier da Silva Santos. Você tem notícia de como está a questão desse menino que foi assassinado por policiais? Conta como foi esse episódio aqui em Florianópolis. Ele estava brincando no quintal dele, né, com um revólverzinho de pressão, né? Ele estava brincando com um revólver de pressão, a polícia entrou dentro da casa dele e atirou nele, fazendo com que ele chegasse a óbito, né? Esse tipo de reação da polícia é uma reação de primeiro faz, depois pergunta, né? E é isso que a gente não pode acontecer. O processo está em andamento? Claro que está. Mas eu já acompanhei, por exemplo, vários processos que as famílias, elas acabam recuando, porque a força do Estado, a opressão que essas pessoas sentem, elas não têm como continuar o processo. Emocionalmente, psicologicamente, elas estão abaladas. E nós não estamos conseguindo dar um amparato psicológico para essas pessoas. Então, é o medo que elas têm de lutar contra o Estado, porque quando um policial faz isso, você não está lutando contra uma pessoa, você está lutando contra o Estado. E as pessoas não têm força para lutar contra o Estado. Por isso a necessidade da gente unificar as lutas, de estarmos juntos, de amparar essas pessoas e mostrar que elas não estão sozinhas. Tanto da família do Vitor, como de todos os jovens que estão sofrendo violência e todas as pessoas LGBT, mulheres que estão sofrendo violência cada vez mais, incentivada por um governo que prega a violência. Muito obrigada, Marcos. Esse ato é um ponto de resistência para que a gente possa hoje lutar pelo nosso futuro, para que a gente possa lutar pelo fim do governo Bolsonaro. Porque a nossa perspectiva não é esperar 2022, não é esperar 2020, mas é lutar todos os dias.
todos os dias para que esses jovens não venham morrer nas mãos da polícia por essas balas perdidas, que na verdade a gente sabe que tem um direcionamento muito certo, que é o direcionamento à nossa juventude, ao povo pobre, ao povo preto, que tanto sofre com as medidas desse governo. Então nós precisamos lutar todos os dias, nós precisamos, através do Partido dos Trabalhadores, dos outros partidos de esquerda, das organizações que se colocam na luta dos direitos, organizar essa juventude que, mesmo com todos esses ataques, mesmo sendo a mais afetada pelo desemprego, pela reforma da Previdência, pelo genocídio, ainda assim se coloca em grandes mobilizações e vê nessas organizações, que vê em nós um ponto de apoio para organizar a luta e defender os seus direitos e o seu futuro. Então nós estamos falando hoje aqui do futuro da juventude, principalmente da juventude negra, que é um dos principais alvos desse governo. A nossa luta é ponto de apoio e é esperança para o futuro dessa juventude e para o futuro de todos nós. Então eu quero cumprimentar pessoalmente cada companheiro que se dispôs a estar aqui hoje para lutar por esse futuro, que é o futuro de todos nós. Muito obrigada e sigamos na luta. Nós temos muita coisa ainda para lutar e muitas conquistas que eu tenho certeza que ao lado de cada um de vocês vai ser possível, que a gente derrote esse governo e que a gente conquiste muito mais direitos. Muito obrigada. Agora nós convidamos a Cris, outra jovem negra, para falar aqui no microfone. Boa tarde, companheiros, companheiras. Meu nome é Cris, faço parte do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis. Também gostaria de cumprimentar a presença de cada um. E eu acho que a gente tem que falar para o povo, a gente tem que falar na rua o que significa esse governo. Que é um governo golpista, um governo que se apropriou do poder, um governo que prendeu Lula para poder aplicar esse tipo de política. A política de retirada de direitos, a política de destruição da universidade, a política de desemprego, porque hoje a classe trabalhadora enfrenta 13% de desemprego e a juventude enfrenta quase 30% de desemprego. Uma política que faz o Estado matar cada vez mais os nossos jovens e as nossas jovens negros e negras nas periferias. Uma polícia militarizada que faz uma verdadeira política de guerra à classe trabalhadora, uma verdadeira política de guerra contra o povo. E hoje são várias famílias que vão passar o Natal sem os seus filhos, que vão passar o Natal com saudade, com tristeza, porque foram jovens que tiveram a sua esperança assassinada, que tiveram seu futuro assassinado. E eu acho que é o papel do Partido dos Trabalhadores, das organizações, dos movimentos sociais, não baixar a guarda, não fechar a boca e denunciar esse projeto. É cada vez mais a hora de a gente se unir, de lutar pelo fim desse governo, o governo Bolsonaro, que é um governo de destruição dos nossos direitos, de destruição da nossa vida. Seguimos na luta. Muito obrigada pelo espaço. Isso aí, valeu. Agora a gente chama a Cida, Maria Aparecida, para vir aqui também. Boa tarde a todas e a todos que estão presentes aqui nesse ato. Quero dizer, como mulher negra, assim, sabe, esse ato aqui em Floripa simboliza muito, que é uma capital que é reconhecida uma cidade por não ter negros. Os negros existem, estamos aqui, como aconteceu em Paraisópolis, aconteceu aqui com o menino Vitor. Todos os dias também temos a questão também do feminicídio das mulheres mortas, que está aí também batendo na nossa porta. O que queremos é justiça, né, que seja condenado, parar com essa perseguição, né, nos morros, porque é funk, porque é o pagode, que é a cultura negra nessa capital. Então nós queremos justiça e está dado o recado. Pelo Vitor, pela Ágata, pelo Eduardo, justiça. Muito bem. Agora a gente... Sai daí, seu miliciano! Sempre provocação de bolsominions que passam.
bandido. Repete, puxa ele. Vaza. Não vai. Bandido. É isso que ele quer. Mal educado. Merda, tu. É o miliciano. Ele é polícia também sou. Ele é policial também sou. Sai, ignorante! Cabeça. Sai, ignorante! Deixa ele. Só quero que ele repita pra ver. O que ele falou pra ti? Fala aqui pra mim. O que ele falou? Ele mandou eu me fuder? Eu quero ver o que ele falou. Não falei. O que você acha numa manifestação que está protestando contra o assassinato de meninos e meninas no Brasil e de receber esse tipo de reação, de violência? Esse tipo de pessoa não sabe ser civilizado, só isso. Não tem a menor civilização. Se arroga do fato de ser policial, também sou policial. Ele é policial? Eu também sou. Eu sou policial penal. E o que ele, qual foi a reação dele? Idiota? Ele acha que ele é dono do quê? Vai estudar! Robozinho! País democrático! Eu sei que tu é gay! Pode filmar! Pode! Alô, nós estamos aqui para denunciar um massacre. A gente vai conversar com a Yara, que é uma pessoa que sofreu repressão, foi presa, torturada na ditadura militar e que hoje assiste esse tipo de reação na rua. Yara, como é que você vê qual a relação disso que a gente está vivendo hoje com 64, né? Que é uma manifestação dessa natureza e a gente recebe volta e meia esse tipo de reação de pessoas. Bom, primeiro assim, eu fui reprimida pela ditadura militar, mas não fui presa. Eu fiquei na clandestinidade no estado de São Paulo e nunca me pegaram. Eu sempre continuei na luta. Eu me considero uma combatente pela democracia. Minha geração toda lutou pela democracia. Muitos morreram, muitos foram torturados e até hoje nós continuamos na luta, como a gente pôde ver no dia de ontem, dia 10, aliás, quando a gente fez a projeção do filme A Torre da Donzela e com a presença de uma companheira que estava presa lá no Carandiru. E pôde contar pra gente qual a dor e o sofrimento e como a gente pode vencer essa luta. Né? Eu acho que a gente não conseguiu acabar com a ditadura na cabeça das pessoas. A maldade, o horror, as consequências da tortura e da repressão. A mesma repressão que foi levada em frente contra os negros nesse país, que dizimou uma população indígena enorme que era dona desse país. Essa repressão está incutida dentro da cabeça dos brasileiros e ela retoma hoje, porque é muito difícil se assumir que você fez tanta maldade. Eu acho que é aí que mora a violência, como esse rapaz que estava aí, querendo defender a morte.
defender a morte de criança, como esses meninos que foram assassinados. Não tem defesa isso. Esse tipo de coisa não tem defesa. Então, por isso, eles têm que agredir a gente. É isso que eu acho. Então, temos que derrotar o fascismo também no coração do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que resgatar a sua capacidade humana de conviver, a solidariedade entre cada um, de poder se horrorizar com os assassinatos. Mas, Yara, parece tão difícil, né? Porque imagina um ato protestando contra a morte, o assassinato de 9 crianças inocentes em Paraisópolis. Aqui em Florianópolis, um menino completamente inocente que brincava no quintal da sua casa em ingleses, que a polícia alegou confundir a sua arminha de brinquedo com uma arma de verdade. E ainda assim a gente recebe violência, né? Vocês que estão aqui se manifestando recebem esse tipo de violência o tempo todo, né? De bolsonaristas provocando. É possível, dá para ter esperança que esses corações se libertem do ódio? Eu acho que existe assim, na medida que a repressão é violenta, o medo cala a boca das pessoas. E elas preferem ficar quietas do que se posicionar. Então, mas essa chaga que a direita e a elite jogou nas costas do brasileiro, ela precisa ser limpa. Enquanto ela não for limpa, eles sobrevivem nos atacando e voltando de novo para reprimir. O Brasil já teve muitas ditaduras. Essa ditadura democrática que nós temos aí é uma farsa. É uma farsa que se desmascara quando precisa matar crianças. E que se prolifera com o nosso silêncio, né? Muito obrigada, companheira. Aqui à minha frente a Lelê, que é da memória histórica dessa luta na cidade, do enfrentamento mais direto da ditadura, que experimentou o cárcere por conta daquele episódio conhecido como a Novembrada. E o que nós temos que reposicionar nossas mentes e disposições é para perceber que há uma ditadura real, concreta, e que na ditadura existem inimigos e não há espaço de interlocução, não há espaço de mediação colocada para o restabelecimento ou para o estabelecimento da democracia. Então, a matança faz parte desse processo ditatorial. Em todos os lugares do mundo onde se estabelecem ditaduras, esse é o processo colocado. E preferencialmente sobre os jovens, porque estes que representam fundamentalmente o processo da agitação política, o processo da disposição, o processo da vanguarda nas ruas, o processo de desenvolvimento das consciências e não descanso da ditadura ou dos ditadores. Eis o que está acontecendo em nosso país. A matança do povo negro e periférico é algo que faz parte dos primórdios da nação brasileira. Esses representam as ameaças mais contundentes a qualquer espécie de regime com essa caracterização. Lembrando ainda que no final da década de 80, nós tivemos aqui, na América Latina, um estudo da inteligência norte-americana. Eu tenho falado isso para as pessoas entenderem a dimensão estratégica de todo esse processo. Nesse estudo da inteligência norte-americana, ela previu que 3 grandes movimentos políticos no Brasil se constituíam em riscos para aquelas aberturas que estavam se configurando naquele momento. E o relatório da inteligência norte-americana dizia: o movimento sem terra, o movimento de mulheres e o movimento negro eram as grandes ameaças para o estabelecimento de uma nação em que a abertura política, em substituição aos regimes militares, viesse a ser substituída pelos civis, e que teria que ter cuidado com essas 3 grandes frentes políticas. Então, nós já estávamos previamente anotados no caderninho e no acompanhamento. É necessário matar jovens negros periféricos nessa condição. O assassinato está sendo denunciado não de agora, não é novidade na nação nacional
a morte da juventude negra, no assassínio dirigido e com a presença do Estado e dos seus aparelhos, todos colocados também na sociedade civil. Essa é a questão fundamental que estamos a enfrentar. Nós temos... Nós temos aqui à nossa disposição, e esses que estão à beira da estrada cumprem a sua tarefa histórica de latir. Esses têm que latir sempre. Latem, ameaçam, tá? E querem aqui criar a situação de provocação política, essa que nós vivenciamos a este momento. Temos que ter atenção para os nossos atos. Não podemos ficar disponibilizados e frágeis nas nossas atividades de rua. Temos que ter atenção devida para quando nos juntarmos para falar nesta aparente e diminuta situação aqui reunida. Ela é aparente na sua diminuição, porque pessoas estão na passagem sendo sintonizadas com aquilo que estamos aqui a dizer. Receiam exatamente parar. Foi sempre assim. Na ditadura militar, que se iniciou em 64, no final da década de 70, até meados de 80, um grupo de pessoas se reunia nessa catedral sentada. Todo mês havia um comitê, havia uma aglutinação de pessoas para falar, para denunciar sistematicamente a ditadura. E esse grupo aqui se constitui nessa versão atual da denúncia permanente, insistente e constante de que a ditadura existe. Seria essa a minha consideração para a tarde de hoje, para que mantenhamos a nossa tarefa sistemática de atenção, precaução, cuidado e denúncia e no avanço do nosso pensamento da retomada do processo democrático. Agora a gente vai chamar a Ana Lia Prado para também fazer uso do microfone. Vem, Ana. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Lia Prado. Eu sou moradora de rua, sou transexual. E eu queria falar a minha opinião a respeito do que está acontecendo com a situação do Brasil. O que aconteceu com o Lula e com a Dilma, para mim, na minha opinião pessoal, foi um golpe, foram 2 golpes. Por quê? Eles chamam o Lula de ladrão porque o Lula tirou o dinheiro de quem tinha, dos ricos, para distribuir para a população. Não sei se vocês se lembram, mas na época do até a época do Fernando Henrique Cardoso, não tinha nem água para o povo beber lá no Nordeste. E o Lula colocou poços artesianos, o Lula trouxe o Bolsa Família, a Dilma também. A Dilma ela tomou uma decisão que influenciou em 0,2% negativo na economia do Brasil. E nem nos países mais desenvolvidos da Europa, um presidente pode ser deposto do cargo se ele influenciar em no mínimo 2% negativo na economia. Foram 2 golpes contra o PT, o Lula foi para a cadeia porque ele tirou o dinheiro de quem tinha para distribuir para a população. Por isso que chamam ele de ladrão. A comunidade LGBT, a comunidade negra está sendo perseguida, está sendo oprimida nas ruas pela polícia. E eu queria pedir o apoio das pessoas para acabar com essa situação. Porque é muita morte, é muita coisa ruim que está acontecendo. O Bolsonaro está implantando a morte. É o presidente que está trazendo a morte, o nazismo, para o nosso país. Canta, 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 canta. Ela canta lindamente. Canta. Alô, eu quero ver se esse microfone está funcionando. Está funcionando muito bem. Eu quero me apresentar, que eu faço parte desse sindicalismo aqui. Estou apoiando esse movimento, fui ameaçado, mas eu não tenho medo. Eu tenho coragem. Então, eu queria dizer, resumido, em apenas 1 minuto, que o Lula me tirou da cadeia. Eu sou ex-presidiário, não tenho vergonha de dizer. Então, ele me deu uma ajuda. Eu estou recebendo dinheiro grande. O Lula está me apoiando. Eu estou recebendo graças a Deus a ele. Então, eu sou sindicalista e petista.
E não sou filiado a nenhum partido, mas gostaria de me filiar. Então deixe esse testemunho aqui, ó, bem gravado. Levantem as placas. E vamos fazer com força esse movimento, porque aqui, ó, tem gente com vergonha, mas a vergonha a gente tem que perder. A vergonha deixa o Brasil fracassado. Até me arrepiou o corpo inteiro aqui, ó. Quero deixar para alguém que falar alguma palavra mais bonita que a minha ou o microfone. Eu só tenho agradecimentos porque quando eu fui libertado da cadeia, eu fiz a minha família feliz. Eu passei por psicólogos e tive que falar bonito, senão eles não me soltavam da cadeia. Então eu fui feliz, fiz a minha família feliz e a gente tem que pensar sempre no próximo. Até a palavra de Deus está remetida para o próximo. Entendeu? Quando a gente dirige um carro, quando a gente pilota um avião, a gente está responsável por vidas. Então, o nosso sindicalismo, o nosso dever é maior. Me arrepia todo o corpo de falar isso aí, ó. Mas eu entrego essas palavras para todas as pessoas que estão bem vestidas aqui, ó, muito bonitas, entendeu? Que eu acho que a vida tem mais cor quando a gente é feliz e faz a nossa parte e trabalha também, né? A gente não pode ficar parado, a gente tem que pensar no próximo. Disse lá no PC. E dá-lhe Grêmio. Ah, gente, então a gente encerra esse ato. Não entendi, amor. Pode ser? Contra o massacre da juventude das periferias. E queria dizer que toda quinta-feira nós estamos aqui na frente da catedral a partir das 14 horas. Nós estamos aqui na tenda Lula Livre, aqui na frente da catedral. Então, encerramos o ato, mas a nossa luta pela população de periferia não termina aqui. Queria terminar dizendo para todos esses mortos pelo Estado, nós presente. Presente. Diz o nome. Lula Livre. O nome. Livre. Palma pro Lula, gente. Cassiano, presente. Eduardo, Presente. Marcos, Presente. Mateus, Presente. Denis, Presente. Lucas, Presente. Vitor, Presente. Eduardo, Presente. Gabriel, Ganha essa luta. Eu acredito. Denis, Presente. Ágata, Presente. Gustavo, Presente. Marielle, Presente. Luara, Presente. Bruno, Presente. Gustavo, Presente. Marielle, Presente. contra toda a injustiça, todo o massacre dos jovens da periferia. Aqui em Florianópolis, que são perseguidos pela polícia militar, no estado de Santa Catarina e também em todo o Brasil. Nós queremos deixar claro, a nossa luta não termina aqui nesse ato. Nós estaremos nas ruas defendendo o povo de periferia, o povo indígena, o povo negro, o povo quilombola. Social e não ditador. O povo LGBT e o povo morador de rua também. Então, boa noite. Encerramos por aqui. Muito obrigada. E fora Bolsonaro! Viva! Fora Bolsonaro! Viva a sociedade alternativa!
conversar com a Ana Lia, que é uma pessoa em situação de rua. Ela é albergada aqui em Florianópolis e fala em nome da luta do povo LGBT e o povo da rua. É Natal, né, Ana Lia? E hoje a gente tem essa manifestação aqui. Como que você apela nesse momento ao coração das pessoas aqui em Florianópolis que estão passando? Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir o apoio da sociedade aqui catarinense, para que nos ajude, porque assim, depois que o Lula sofreu o golpe, ou que ele foi parar na cadeia acusado de ter roubado do governo, na verdade ele não, o que aconteceu foi que ele tirou de quem tinha, ele tirou o dinheiro dos ricos para distribuir para a comunidade pobre, para a comunidade extremamente carente. No tempo não sei se o pessoal se lembra, mas deve recordar que no tempo até o Fernando Henrique Cardoso, o povo não tinha nem água para beber lá no Nordeste, nem água, não tinha comida. E o Lula colocou 12 poços artesianos para verter água lá, para levar água para aquelas pessoas, levou alimento, distribuiu a renda, trouxe o Bolsa Família, e aí foi onde eles se irritaram e não, esse cara está tirando de nós para distribuir para os pobres. Na verdade, ele foi o Robin Hood do povo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse golpe. Depois veio a Dilma. A Dilma foi mais um golpe que aconteceu, porque o que aconteceu com a Dilma não poderia ter acontecido, nem nos países mais desenvolvidos da Europa. Um presidente pode ser tirado do cargo de presidente se ele influenciar em no mínimo 2% negativo na economia do país. E a Dilma teve só 0,2% negativo, não chegou a 1%. Então é uma coisa que não poderia ter acontecido. O impeachment da Dilma foi um golpe, o Lula ter ido para a cadeia foi um outro golpe, porque o Bolsonaro está querendo trazer, no caso de volta, o nazismo. Ele está querendo trazer o nazismo e querendo implantar a milícia no nosso país, oprimindo as pessoas que são negras, oprimindo as pessoas que são gays, que são lésbicas, que são travestis, transexuais. Toda a comunidade LGBT está sendo oprimida. O povo morador de rua está sendo oprimido, a polícia não deixa quem é morador de rua ficar na rua, simplesmente chega levantando tudo para cima, chutando para cima, e as pessoas não têm mais o direito de dormir na rua. Ele vai dar casa para as pessoas morar, ele não vai dar. As pessoas têm que se esconder dentro de buraco, têm que se esconder debaixo de túnel para poder descansar, porque a polícia chega levantando tudo para cima. É o que a polícia está fazendo, porque é o que o Bolsonaro está mandando fazer. Você então acha que essa luta por justiça para essas crianças, adolescentes foram assassinados em São Paulo, Rio de Janeiro, em Florianópolis, é a mesma causa sua, você na condição de LGBT, de moradora de rua, a luta é a mesma, Ana Lia? É a mesma coisa, porque se tu for parar para ver, todas essas mortes são de pessoas pobres, são de pessoas negras. E também no Brasil, o Brasil é o país no mundo que mais se mata travestis e transexuais. Isso é uma coisa que foi trazida agora, que está mais forte com a vinda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele é nazista, ele é homofóbico, ele é transfóbico, preconceituoso. Os poloneses deram mais baixa no exército alemão. E não só isso, o exército vermelho. E não só isso, também assim, com outras colocações dele, deixa a Ana Lia falar, como a colocação que o Bolsonaro... Não se interrompe uma mulher falando. Como a colocação que o Bolsonaro teve, dizendo que uma mulher não tem que ganhar o mesmo que um homem para exercer uma função. Já mostra que tipo de pessoa que está no poder no nosso país. Uma pessoa sem nexo, uma pessoa extremamente sem competência para estar no lugar que está. Preconceituoso. Ele não respeita as mulheres, ele não respeita os negros, ele não respeita os... Licença, por favor. Por favor. Um homem não interrompe uma mulher. Ele não respeita as mulheres, ele não respeita os negros, ele não respeita os pobres, ele não respeita quem está na rua, ele não respeita os gays, os travestis, os transexuais, as lésbicas. Simplesmente, tu tem que seguir um padrão que está sendo colocado para ele como o padrão que o povo tem que ser. Então todo mundo tem que ser homem, tem que ser rico,
tem que ser branco e tem que ser hétero para ser brasileiro? Ana Lia, eu estava falando antes com a Iara, que foi uma pessoa perseguida pela ditadura, que lutou contra a repressão, e ela disse que a gente precisa combater esse fascismo do qual você fala no coração do povo brasileiro. Verdade. Porque o coração desse povo foi contaminado por esse ódio. Exatamente. E daí eu queria pedir para você, que eu sei que você é cantora, para você cantar algo que enterneça o coração do povo brasileiro, aqui do povo de Florianópolis, que votou em peso, né, nesse projeto fascista, nesse projeto contra a diversidade do povo brasileiro. Assim, desculpa, meu amor, mas assim, eu não sou muito boa com música, não sou muito boa em cantar, mas eu sou boa em expor a minha opinião. Ótimo. E a minha opinião é o seguinte, eu quero pedir para a pessoa para se conscientizar, para nos apoiar, para entrar no coração dessas pessoas. Agora está chegando o Natal. Acho que as pessoas não têm que ser oprimidas, não têm que ser ameaçadas pela opção ou pelo jeito delas viverem, pela forma que elas vivem ou pela forma que elas nascem. Porque ninguém tem culpa de nascer mulher, negra, pobre, lésbica. Uma pessoa não pode ser perseguida, ameaçada e morta por não seguir um padrão que está sendo imposto pelo nosso presidente. Canta, por favor. Canta um pouquinho. Canta aquela música que tu... Qual? Qualquer uma, aquela que tu cantou aquele dia. Aquela? É que eu gosto muito de hinos da igreja. Um trechinho. Eu gosto de hinos da igreja. Isso. Quem é ele que teve o poder de andar sob o mar? Quem é ele que pôde fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Quem fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Quando pela água tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Obrigada, Ana Lia. Jornalistas Livres agradecem. É isso, obrigado. Esse é o povo evangélico que tem amor no coração. Eu gosto muito porque é só pedindo para Deus mesmo, né? Entrar no coração das pessoas para mudar a situação do nosso país. Muito obrigada, Ana Lia.